Olá pessoal, meu nome é Fábio e nós vamos então seguir com as nossas videoaulas. Na aula passada nós falamos aí então sobre os selects de uma forma mais simples. Até o momento, nas nossas videoaulas, nós trabalhamos apenas com uma tabela. Porém, quando nós criamos as nossas queries, dificilmente nós vamos utilizar uma tabela, porque nós sempre precisamos fazer a junção de dados de várias tabelas. E quando nós fazemos essa junção, nós utilizamos aí os joins. Então, nós vamos estudar um pouco os joins. Os joins, no início, para quem está iniciando na linguagem SQL, geralmente é o que acaba ali confundindo um pouco da mente da pessoa. Então, nós vamos procurar simplificar aí de uma maneira que todo mundo possa trabalhar aí com joins sem nenhum problema. Então, antes de falar aí sobre o join, antes de a gente começar os nossos exemplos, né, nessa parte, eu queria falar um pouco do padrão ANSI, ok? E como que entrou esse padrão na linguagem SQL e como que está o padrão aí nos dias de hoje. Então, resumindo um pouco a história do SQL, o SQL ele foi desenvolvido aí pela IBM, ok? Lá nos meados dos anos 80. E depois que ele foi desenvolvido, várias empresas adotaram a linguagem SQL, só que eles tiveram alguns problemas. Por quê? Porque cada empresa começou a fazer uma versão própria da linguagem SQL, chamada de dialetos ou extensões. Então, com isso, levou-se à necessidade de criar o que? Um padrão na linguagem SQL. Então foi aí que deu início aí a padronização do SQL pelo Instituto Americano Nacional de Padrões, né, que hoje nós conhecemos aí como o ANSI, e também pela Organização Internacional de Padronização, que é a famosa ISO que nós conhecemos. Então, em 86 foi criado aí um padrão ANSI para o SQL, e que é chamado de SQL 86, foi o primeiro padrão que foi utilizado muito em alguns bancos de dados. Eu me lembro que no SQL 2000 ainda se utilizava esse padrão 86. E posteriormente veio o padrão SQL 92, ok? Que é o padrão adotado aí nos bancos de dados até hoje. Posteriormente veio algumas extensões desse padrão, mas hoje, resumidamente, nós conhecemos aí como SQL 92. Então, só para vocês terem uma ideia de como que era o padrão 89 e o padrão 92, eu vou colocar aqui então dois exemplos, só para a gente exemplificar aí bem simples, para a gente entender como que era o padrão antigamente e como que ele é hoje. Então aqui eu tenho um padrão da sintaxe ANSI SQL 89 de um join, ok? Eu não vou entrar muito a fundo aqui no join agora, porque vai ser o assunto da nossa próxima aula, então lá eu vou detalhar bem direitinho como que é o join, como que eu faço o join e como que funciona o join, ok? Então aqui eu tenho um exemplo de join, onde eu estou pegando aqui dois campos, um de uma tabela e o outro campo de outra tabela. Então eu estou fazendo a junção aqui de duas tabelas, a tabela Customer e a tabela Orders, ok? Aqui eu estou criando um alias para essas tabelas, criando um apelido. Também já falamos disso aqui no curso. Se você tiver alguma dúvida sobre o que é alias, assiste às nossas videoaulas anteriores. E aqui embaixo eu tenho uma cláusula nova que nós não vimos ainda, que é a cláusula where, que também nós vamos estudar aí mais adiante no curso. E eu tenho aqui uma condição, ok? Então, quando eu faço a junção aqui das duas tabelas, eu preciso informar para o SQL Server qual é o campo que vai se correlacionar com uma outra tabela. Então, no caso aqui, eu estou informando para o SQL que na tabela Customer, o campo Customer ID tem que ser igual
o campo Cluster ID na tabela Orders. Então, o valor que tiver no campo entre uma e outra, que forem igual, é que vai identificar aqui a junção do meu join, ok? Uma imagem só para ilustrar rapidamente aí o que seria um join. Por exemplo, eu tenho uma tabela A e tenho uma tabela B. Então eu tenho dados nessa tabela A, tenho dados nessa tabela B. O inner join aqui no caso, ele vai me trazer o que? Tudo que tem relação, tudo que tem na tabela B, tudo que tem na tabela A. Nós vamos entrar aí mais à frente, mais fundo aí na parte da questão do inner join, mas só para ficar aí uma imagem um pouco mais clara do que eu estou falando aqui. E como que seria esse mesmo comando aí no padrão ANSI SQL 9.2? Ele já entra aí uma palavrinha nova que aqui conhecida como join, que é o que nós aí praticamente conhecemos hoje em dia, né? Então eu não tenho mais a cláusula where, ela foi removida nessa sintaxe 9.2. Eu tenho aqui as minhas relações com as tabelas. Entra a palavrinha aqui join, que é de unir, uma junção mesmo entre duas tabelas. E a condição agora, onde era where, agora virou o que? Virou on. Seria aí traduzindo no grosso modo sobre. E aqui eu tenho a mesma condição. Sobre c.clusterID igual o.clusterID. O equivale a sale.words e c equivale a sale.custom. Ok? Então, pessoal, só queria trazer isso hoje, bem simples aí, só para nós termos uma noção aí do que é esse padrão. Você pode encontrar aí esse tipo de padrão mais antigo, que é o SQL 8.9, em bancos de dados mais antigos. Então, se algum dia você se deparar com um select dessa maneira, não está errado, ok? Ele é apenas um padrão que não se utiliza mais. Mesmo assim, você pode encontrar esse tipo aqui de padrão em linguagens mais recentes. Tem pessoas que utilizam ainda dessa maneira. Não tem um certo, não tem um errado, fica aí ao gosto de quem quer desenvolver, mas que o recomendável é que se utilize o padrão novo, ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Se tiverem alguma dúvida, sugestão, deixa nos comentários abaixo. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar aí também com a galera. Vou ficando por aqui. Um abraço, até mais.